Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Falando Sério. Falando sério mesmo. Tu acha que não? A gente nunca fala sério. 50%, mais ou menos. Mariberto Almeida. Afonso Oliveira, shalom pessoal, uma ótima noite, tudo bem com vocês? Vamos receber hoje a nossa amiga, a doutora, professora Luciana Mello. Boa noite. Nome de cantora, né? É mesmo. Eu gosto daquela cantora. Minha filha de Jair Rodrigues, né? É. Quando eu busco meu nome na internet, sai ela de primeiro. Mas faz tempo que ela não faz sucesso. Você que tá fazendo sucesso agora. Sai uma psicopata que matou meio mundo de gente. E sai ela. Eu digo, não, eu... Lu, seja bem-vinda. Valeu, obrigada. Conta um pouco pra gente aí, como foi essa partida de Campina Grande pra Espanha. Foi uma coisa bem normal, natural, acordei, vou embora. Não. Como tudo... Na verdade, tem gente... Quando as pessoas dizem, eu acordei e mudei, eu acho que dentro da cabeça já tinha um processo mental, né? Uhum. Eu, como sou professora hoje de planificação, dentro das outras coisas dentro das várias matérias que eu dou na faculdade, eu tenho uma matéria que se chama planificação estratégica. E eu acho fantástica, porque eu utilizo muito para a minha vida pessoal. Eu acho que eu sempre planifiquei tudo. Eu acho que a questão de ir à Europa já era uma questão já antiga na minha cabeça. Desde que eu entrei na universidade, eu disse, eu quero ser professora, eu quero fazer um doutorado e eu quero fazer na Europa. Na verdade, meu destino era Itália. Eu sempre fui apaixonada pela Itália, mas a Itália, no final, não deu certo e eu acabei indo para a Espanha, né? Mas como eu não acredito no acaso, né? Eu não acredito na casualidade. Eu também não. Eu acredito na causalidade, né? Eu fui para a Espanha no ano 2004, quando eu acabei a universidade. E vamos ser realistas, né? Eu não boto panos quentes em nada. O curso que eu escolhi na época, eu não quero ofender ninguém, porque... Já pedindo licença. Pedindo licença, né? Mas, assim, para mim, né? Foi uma decisão que, na verdade, depois eu vi que não foi uma decisão... Como eu entrego muito minha vida a Deus, então ele foi encaixando, guiando, né? Eu escolhi o curso de turismo, passei no vestibular para turismo, fiz turismo, acabei no ano 2004, eu digo, esse curso não vai dar em nada, cara. Esse curso não vai dar em nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu digo, vou para a Espanha, Espanha se você observar o PIB espanhol, né? Mais de 80% do PIB está relacionado com o turismo, né? Depois de França, né? Depois da França, Espanha é o segundo país mais visitado do mundo. Eu digo, cara, eu estudei turismo. Espanha está dentro dos meus planos, por quê agora? Porque eu falo espanhol, não falo francês. Eu digo, vamos pelo caminho mais. Eu utilizei a navalha se chama... Aprendesse... Aqui. Eu me matriculei num curso de espanhol, gostava de espanhol, me matriculei, terminei, estudei espanhol, tudo perfeito, não vi nenhuma dificuldade. Eu digo, vou estudar espanhol. E eu disse, França eu não vou, porque eu não falo esse francês, né? Aí eu fiz aquela velha história da navalha de Ockham, né? Navalha de Ockham. Sabeis o que é a navalha de Ockham, né? Não. A navalha de Ockham é uma teoria fantástica, né? Quando existem várias possibilidades de fazer uma coisa nessa vida, sim, escolha a mais simples. Eu adoro a navalha de Ockham. Não conhecia seu Ockham, não, mas eu uso a mesma regra. Adorei. A navalha de Ockham eu conheci por uma questão fantástica. Vocês sabem da história, na época da Guerra Fria, né? Sim. A questão da luta entre União blocos. Soviética e Estados Unidos, a luta pelo espaço, né? Sim. E os americanos começaram a gastar muito dinheiro, porque sabe que o lápis... O outro lado não tinha tanto dinheiro. A caneta, ela não funciona... Por causa da gravidade. Por causa da gravidade. No espaço, né? No espaço. E eles estavam tentando criar uma caneta que se pudesse levar ao espaço. Era.
Aí chegou os russos, que não tinham tanto dinheiro como os americanos, levou o quê? Me dê um lápis O velho aí. grafite. Me dê um lápis aí, por favor. Isso foi a navalha de Ockham. Já existia, não precisava criar algo novo, gastar mais. Reinventar a roda. Exatamente, Exatamente. exatamente. Eu fiz a mesma coisa e tento fazer. Tem coisas na vida da gente que a gente não é capaz de resolver através da navalha. Mas se a gente pode, né? Sim. Então, eu no ano 2004, eu decidi ir à Espanha, fui morar em Madrid. E, a princípio, foi muito difícil, não consegui me encaixar na cidade. Pra ir, tu passou algum tempo se preparando, juntando dinheiro, Sim, vendendo coisa sim, pra... como todo mundo. Vendi coisa, Juntou. juntei, minha família me ajudou, minha mãe, minhas irmãs, uma O pessoal prima. acha que é só flores. Só flores, né? As pessoas dizem, não, porque Luciana tal, não sei o quê. E não sabe, né? Os espinhos. Que tem muitos. Mas eu tento levar tudo isso hoje em dia como uma questão de crescimento pessoal, sabe? Todas as coisas ruins que eu vivi na Espanha me tornaram mais forte. E é verdade. Não é um clichê barato, não. É verdade. Hoje eu sou uma pessoa que poucas coisas de verdade me abalam. Lhe afetam. De verdade. E eu acho que isso... Shalom. Shalom. É verdade, é verdade. Então, no ano 2004, eu fui para a Espanha, fui para Madrid, estive uma temporada em Madrid, mas realmente eu disse, o curso de turismo não é uma coisa legal para mim, eu tenho que mudar o chip, né? E eu digo, eu vou fazer um mestrado na parte de administração de empresas. Então, eu vi um mestrado adequado para mim no norte da Espanha. Então, eu fui para La Coruña. La Coruña está a 58 quilômetros de Santiago de Compostela. Porque eu falo La Coruña, às vezes as pessoas não sabem. Mas quando eu digo que está a 58 quilômetros de Santiago de Compostela, como o Caminho de Santiago é muito conhecido aqui, então eu me matriculei ali. A princípio tive uma dificuldade, porque eu tive que legalizar meus papéis, traduzir papéis. Olha, o que eu gastei de dinheiro. Trabalho para fazer essa... Nossa. Só a tradução oficial, né? De documento, só a tradução oficial, certificado, graduação, tudo. Não existia ainda o de AIA, que hoje em dia a gente tem, que é a declaração de AIA, que ela facilita bastante, mas no ano 2004, nada disso. A gente não tinha esse processo de digitalização que tem agora, né? Ano 2004 tinha muita coisa que não existia nem a assinatura digital, né? Hoje em dia eu estou aqui, outro dia chegou a universidade e mandou um papel para mim e disse, Luciana, eu necessito que você assine esse papel. Antes de ontem. Eu tenho no meu computador minha assinatura digital. Pronto, resolvido. Na minha época que eu fui, não existia nada disso. Manda pelo... Exato. Correios. Então, eu tive um processo burocrático para entrar na universidade, consegui fazer meu mestrado. Sim. 2 anos de mestrado eu fiz em administração de empresas, né? E eu disse, turismo, vou deixar um pouquinho aí parado, vou tirar mais para administração. E o mestrado eu fiz em administração e economia. E o doutorado igual. Então, eu abri meu leque de possibilidades. Como foi essa tua formação de... Porque eu sou curioso, né? Porque o curso de administração aqui, a grande maioria das pessoas que eu conheço que fez, eles dizem que não dá aquele empurrão para você empreender e etc. E lá, como é que é? Olha, o que tu fez, né? Na tua experiência. A gente tem muita síndrome do patinho feio, né? Tem. Né? Verdade? Em muitos aspectos aqui da sociedade brasileira. Exato. Eu, quando cheguei na Espanha, que eu disse, amanhã é meu primeiro dia de mestrado, eu fiquei assustada. Eu não vou mentir. Eu digo, nossa, será que eu vou acompanhar? Será que realmente eu vou dar... Em espanhol se diz dar la talha, não? Será que eu vou dar a talha, não? E quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu disse, isso eu, mais ou menos, pois... Para você ver, né? Eu estudei na Facisa. O nível da Facisa é muito alto, é bom. E naquela época existia muito preconceito com o ensino privado em Campina Grande. Eu acho que isso se desmitificou muito, né? Muito. Hoje em dia a Facisa não é verdade? Tem aqui na cidade um peso enorme. Na verdade, eu fui a 2ª turma da Facisa. Quer dizer, eu já estou entregando minha idade, né? Mas não perca o foco, não. Ninguém vai perceber, não. Não vai não, né? Não, relaxa. Se quiser, eu dou nomes de pessoas que foram da primeira.
bolsas. É chamado... Eu- isso A gente aí. tem um amigo que foi da primeira. Naquele Você senhorzinho- tem um alcance de senhorzinho navalha, eu vou lhe Roberto, dar uma né? teoria, né? Eu não sei se você lembra ainda, a gente chama de boi de piranha. Bota uns pra morrer ali Ô, na Lu, frente. e aí tu, como é que, assim, continuando, tu entrasse nesse mestrado? Entrei no mestrado. Sei como foi lá, né? O de Bem, administração e economia. A princípio eu passei muito preconceito, certo? Eu comecei a me dedicar muito, eu trabalhava de manhã e de tarde eu ia para as aulas, né? Eu tinha aula de 4 da tarde às 9 da noite, Sim. todos os dias. E às vezes eu saía cansadíssima, mas eu chegava no outro dia, Puxadíssimo. chegava em casa e ainda estudava. Porque eu queria conseguir uma bolsa. Quando passaram as primeiras notas das primeiras provas, o professor disse, Luciana, por que você não pede uma bolsa? Você não pode trabalhar toda a manhã e de tarde você vir para a aula. Eu disse, professor, eu vou botar aí. Consegui uma bolsa. Porque eu tirei uma nota muito alta nas primeiras provas. E, na época, o Banco Santander, através de uma ação que se chama Universia, eles estavam oferecendo umas bolsas, né? Isso foi antes da crise econômica na Espanha. E eu consegui a bolsa. E conseguir essa bolsa me trouxe muitas alegrias, mas também muita tristeza. Por quê? Porque tinha companheiros espanhóis que não conseguiram e começaram a me questionar, né? De fato, teve um dia uma situação super desagradável na aula, que eu estava sentada e eu estava estudando tal, e um companheiro meu disse, olha, de verdade, eu não entendo porque você está aqui, eu não entendo porque você tem uma bolsa e eu não tenho. E você não é desse país e você não merece essa bolsa. Absurdo. Aí eu olhei para ele e disse, Marcos, mas isso não decide você. Isso é decidido do banco, através das minhas notas. Exatamente. Se empenhe um pouquinho mais, quem sabe você não recebe a bolsa, né? Exatamente. É inveja. Inveja. Ele armou e teve muita gente que deixou As de falar panelinhas. comigo, tinha gente que não queria fazer trabalho. E eu sofri nas minhas carnes. Pela primeira vez eu disse assim, nossa, Isso é porque você tá fora do seu país. exato. Ele disse, você não é espanhola e você não merece receber essa bolsa, né? Mas eu bola para frente, continuei, depois se matriculou uma brasileira que pagou uma cadeira comigo, eu comecei, aí tinham pessoas legais que hoje, de fato, essas pessoas, tem muitas delas que estudaram comigo, que hoje continuam sendo minhas amigas. Sim. E acabei o mestrado. E o professor disse, sua tese do mestrado, não se diz tese, dissertação, exato. Minha Obrigado. dissertação ficou tão boa que ele disse, Luciana, dessa dissertação não comece do zero. Vamos aproveitar a dissertação, aumentar, né? Ficar uma coisa bem legal. Sim. E entra no doutorado. Eu digo, mas meu objetivo é o doutorado. E eu me matriculei no doutorado. Recebi outra bolsa para o doutorado. É só estudar, viu, Dessa Marcelo? Dessa vez já era Só uma estudar. Balenciaga. Dessa vez foi uma bolsa muito boa. Eu recebi uma bolsa de estudo muito boa. E quando chegou o ano 2008, eu comecei a estudar muito a lei da estrangeiria. Eu digo, nossa, eu quero deixar de ter o visto de estudante, eu quero melhorar a minha situação aqui, porque eu só podia trabalhar umas horinhas, Limitado, né? Limitado, tal. Aí, como tudo, né? Eu não sou advogada, mas eu comecei a ler a lei da estrangeiria, comecei a ver que havia brechas, Possibilidades. huecos, né, que a gente chama na lei, e eu disse, eu posso pedir a nacionalidade. Fui para um advogado. O advogado disse, pode pedir. Aí eu disse, quanto custa o trâmite? 2.500 euros. Eu disse, não posso pagar. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Eu digo, eu mesma vou ser minha advogada. Li a lei. Fui na época a gente ia no que se chama, lá a gente chama rusgados, né? O fórum. Eu digo, eu quero a documentação para pedir a nacionalidade espanhola. Aí a mulher disse, pois não, lhe dou. Quem é seu advogado? Eu digo, não tem advogado não. Ela disse, mas você pode se representar, não como um advogado, mas você pode mesmo preencher a documentação. Eu digo, vou preencher. Preenchi a documentação, li a lei, botei até a emenda, não sei dizer em português, a emenda, não, é a lei, o artigo, né? Copiei, escrevi tudo. Aí dei para um amigo meu que é tradutor,
Um amigo meu espanhol fantástico, ele disse, Luciana, quem foi que escreveu isso? Eu digo, eu. Ele disse, vou corrigir 3 coisas. Ele disse, de entrada. Aí botei a bolsa, disse que era bolsista, que trabalhava, expliquei tudo e tal. Primeiro mês, de entrada, chegou uma carta da minha casa que eu não entendi nada. Eu não sei no Brasil, mas na Espanha, a gente tem um problema muito sério que as instituições públicas, elas têm uma linguagem muito rebuscada. Às vezes eu digo, meu Deus do céu. Aqui a gente e é porque eu tenho um estudo, eu digo, e é porque eu tenho um estudo e eu não estou entendendo o que põe nessa carta. Aí um amigo meu disse, em suma, está em trâmite. Eu, ótimo. Dentro de 4 meses voltei a receber a mesma carta, só dizia, passou dessa mesa para essa. Eu digo, ótimo. Não estão denegando. Não está parado. Não está parado, né? Está passando de uma mesa para outra, né? Como em qualquer país do mundo, né? Aquela burocracia. A burocracia. Né? Aí, foi passando. Certo dia eu fui para Sevilha. Comecei a trabalhar no departamento de marketing. Consegui aí um estágio e acabei trabalhando uns meses. E me mandaram para Sevilha, para fazer um trabalho do Caminho de Santiago, né? Quando eu tô lá, a menina que... na Espanha tudo é muito caro, tal. Na época eu dividi apartamento com outra estudante, ela liga para mim e me diz, Luciana, tem uma carta. Antes disso, um certo dia eu me chamo e diz, é da polícia. E eu... meu Deus, o que foi que está acontecendo? Eu digo, eu não fiz nada. Aí o policial disse, não, você não fez nada. Ligou a polícia e disse, é da Polícia de Fronteiras. Eu digo, eu não fiz nada. E o policial, não se preocupe, você não fez nada. Você tem que aparecer aqui para ter uma entrevista comigo. Eu fui morta, né? Mas eu fui, né? Já foi morrendo de vergonha. Eu já fui morrendo de vergonha, mas era o trâmite. Aí depois eu lembrei que era o trâmite para a nacionalidade, né? Caiu a ficha. Caiu a ficha. Aí o policial, né, pediu tudo. Disse, você tem que trazer tudo de novo, né? Que não tem antecedentes criminais, toda aquela papelada. E ele olhando para minha cara e olhava tudo, olhava para minha cara. Quando acabou as perguntas, ele olhou para mim e me disse... Aí eu disse... Putz, me vão dar na nacionalidade. Eu já sou espanhola. O homem solta pra mim. A partir de agora, você tem que torcer pela seleção espanhola, né? Aí eu olhei pra ele e disse, nunca na minha vida. Ele disse, cuidado com o que você diz aqui dentro. Isso pode jogar contra você. Ficou da cor do blazer. Eu disse a ele, minha canarinha? Nunca. Nunca. Aí ele riu e disse, pode ir. Aí eu saí e eu disse, pode dizer palavrão aqui, não pode dizer não, né? Quem manda é você. Eu e Mariberto, a gente não tem esse nível intelectual total, não. Mas meu palavrão agora é tudo em espanhol. Aí eu saí e eu disse, joder, que me deram a nacionalidade, coño. Eu acho que deu pra gente entender. Deu mais ou menos, né? Fica quieto. Saí toda contente. Passou a entrevista, 60 dias, vou para Sevilha. Estou lá me divertindo em Sevilha. Daquela história que eu te contei, que eu fui para o bairro de Triana. Que eu passava a maior vergonha, porque os andaluzes falando, o pessoal do sul da Espanha fala muito fechado. Sim. E às vezes eu não entendia, né? E eu tive muita neta aí. Enfim, eu estava em Sevilha, a menina disse, Luciana, chegou uma carta para você, da estrangeiria. E eu, abre. Ela disse, quer que eu abra? Eu digo, abra, mulher. Ela disse, Luciana, te deram a nacionalidade. Nesse dia, eu fiz festa. Tem um lerrai grande, assim. Me deram a nacionalidade. Eu digo, eu não estou acreditando. Lá se vão umas botelhas de vinho. Esse dia, ole, celebrei. Ole. Eu chamei pro Brasil, eu digo, mamãe, me dê os parabéns. Por quê? Eu digo, sua filha agora é espanhola. E aí recebi a nacionalidade e facilitou muito. Você mesmo que fez o processo. E eu fiz o processo. Meu sócio, ele tá fazendo agora, Silas, para os Estados Unidos. Inclusive, ele me mandou o documento dele ontem para eu ler. Eu não tive tempo ainda. Tem 20 e poucas páginas. Ele fez tudo isso que tu falou aí, de tradução de documento. É horrível. Penando. É horrível. Mas diga a ele que siga firme, que as coisas saem. Tem que ter muita paciência. Aqui, ó.
Nossa, 23 páginas. É. Eu aprendi uma coisa, eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. E eu, quando fui para a Espanha veio Deus me botou na Espanha para provar minha paciência. Dizer, Luciana, você vai conseguir as coisas, mas você tem que ter paciência. E as coisas estão saindo pouco a pouco para mim. Ô, Lu, só a partir daí que você pode fazer o concurso para a universidade. Exatamente, exatamente. Quando eu recebi a nacionalidade, eu estava fazendo já o doutorado. Isso já me facilitou bastante, né, minha vida, porque eu pude aceder em espanhol. Eu pude chegar a conseguir certas coisas, né, facilidades, né, algum tipo de ajuda para os estudos e tudo, mas consegui outra ajuda. Na época, a Espanha estava vivendo uma etapa econômica. Exato. Espanhol, Exato. Tava bombando. Tava. Havia muita ajuda. E eu dizia, meu Deus, porque as pessoas não estudam, né? Eu digo, se o Brasil tivesse a metade das ajudas... E a Alemanha ainda tem mais ajuda que a Espanha, né? Ou seja, dentro da própria Europa existe uma diferença. Mas assim, nós temos talvez até mais ajuda. O problema é que tipo de... a qualidade. De curso ou para onde você se dirige. Porque assim, vamos lá, tu saiu de Campina Grande falando razoável espanhol, porque uma coisa é o que a gente aprende aqui, outra coisa que você já se dedicou, completamente diferente, né? Diferente. Então, foi sozinha? Sozinha. Desbravar isso numa situação... Se sustentar onde e estudar só. A mulher geralmente vai para a Espanha para quê? Existe um grande eu não queria tocar nesse assunto, mas você tocou nesse assunto e eu acho importantíssimo. Nós brasileiros temos uma fama de pessoas trabalhadoras em geral. Isso. Mas as mulheres não têm boa fama. Exatamente. Em qualquer parte da Europa. Exato. Porque nos anos 90, foram muitas mulheres, principalmente do Centro-Oeste, a se dedicar à prostituição. Né? E aquilo ficou como marcado, né? Estigmatizado. Ficou estigmatizado, né? Isso. E quando eles veem que você vai, mas você tem estudo, você tem uma família que te respalda. Porque, olha, eu fui só, mas eu não estava só. Que é diferente. Minha família, todo momento, me estava respaldando. Minha mãe e minhas duas irmãs. Todo momento estavam comigo. É verdade. E tem umas amigas, verdade. E tem umas amigas que quando ela toma tá esperando. uma garrafa a mais, já também começa acha que está lá na Espanha, né, Lu? É engraçado, né? Ela chegou lá, ela não queria falar espanhol. Mas, ela aqui, quando bebe, fala logo em espanhol, né? E quando tava lá, eu digo, fale, minha amiga, espanhol. Ela, não vou falar, não. Eu queria falar inglês. Eu digo, não tá no lugar errado, não. Eu digo que tá no lugar errado. E aí fizeste o concurso para a Universidade de Maiorca? Para cortar um pouquinho tudo isso, né? Aí eu acabei o doutorado. Eu fiz o doutorado interuniversitário. Eu decidi fazer o doutorado em 3 universidades, né? La Coruña, Santiago de Compostela e Ferrol, né? Em Galícia. Eu estava no norte da Espanha. Acabei o doutorado em 2014. Acabei até aqui, da Espanha. Chegou um momento que eu disse... Eu botava os fones quando eu ia para a universidade para não escutar as pessoas falando espanhol. Eu estava saturada. E eu amo a Espanha. Eu estava saturada. Eu digo, vou voltar para o Brasil. 2015, voltei. Não me adaptei. Não vou mentir. Achei ótimo. Não quero morrer preta, né? Como diz. Não pode falar essas coisas não, né? Mas é um ditado, né? Não é racismo não, pelo amor de Deus. É um ditado, né? É porque na Espanha não se pode nem usar os ditados mais, hein? Porque a gente é processado por tudo, né? Não nem posso tudo, chamar Mariberto Fofinho, no caso. Que o racismo existe, mas nem tudo é racismo, né? Exato. Né? Exatamente. Na Espanha pode chamar Mariberto Fofinho, não? Não, porque é gordofobia. Mas eu não tenho medo de gordo, não. Ele é meu amigo. Tudo é racismo agora. Perdeu a normalidade. A gente tem que respeitar as pessoas. Eu respeito. Olha, eu aceito tudo. Rapaz. Você acredita que eu aceito tudo hoje em dia? Meu amigo. Olha, porque, ademais da minha cabeça ter mudado, eu não tenho advogado para pagar. Enfim, então eu acabei o doutorado, vim para o Brasil.
Mas eu tinha feito, fiz uma prova de seleção para a Universidade das Ilhas Baleares. Eu digo, não vão me chamar. Fiz a prova para professor, não vão me chamar. Você acredita que depois de um ano, um certo dia eu recebo um e-mail dizendo se eu ainda estava interessada na vaga de professor? Eu acho que seu e-mail ficou lá esquecido. O pessoal, meu Deus, olha essa professora aqui. Vamos ver se ela ainda tem interesse na gente. Eu digo, na hora. Aí minha mãe disse, certeza que você quer ir, não sei o que e tal. Você já está um ano aqui e tal. Eu digo, mamãe, eu quero voltar para a Espanha. A minha relação com a Espanha é uma relação assim, sabe? Eu tô na Espanha, eu tô com saudade do Brasil. Eu tô no Brasil, eu tô com saudade da Espanha. E eu vou ser a vida toda assim. Volto pro Brasil um dia. Volto. Agora não. Ainda tenho muita coisa para fazer lá. Ainda vou dar muito trabalho lá. Torcer pro Brasil. Vou voltar. Mas eu quero... Eu depois descobri que, ademais da minha missão de ser professor, eu tive uma missão. E você vai dizer, Luciana, você é muito metida. Veremos. Eu notei que eu tinha uma missão de mudar um pouquinho a imagem dos brasileiros na Espanha. Com certeza. Porque as pessoas hoje em dia, claro, me tem como uma... Nem lembram, às vezes, que eu sou brasileira. As pessoas que habitualmente trabalham comigo, né? Uhum. Eu tenho meu escritório na universidade, eu divido com outra professora, e ela sempre me diz, né? Luciana, às vezes eu esqueço até que tu não é daqui, né? Mas você é daqui, né? Tem comigo uma normalidade, né? Na verdade, eu dou aula em 4 universidades hoje em dia, né? Só? É um pouco. Meu Jesus. Dessa que eu fui, saíram outras, né? Com o tempo, né? Eu fiz o concurso, sou concursada da Universidade da UNED, que é a Universidade Pública Espanhola à distância, totalmente online. Eu vou lá no centro só gravar as aulas. Sou concursada, já sou fixa, já saiu meu nome no BOI todo, bonitinho, perfeito. E as outras que eu trabalho são as particulares, né? Sim. Aí eu dou aula numa de turismo, aí dou aula em outra que é administração de empresas e outra que eu dou aula de relações internacionais. Eu sou professora de uma matéria de relações internacionais, da Nebrija. Antônio de Nebrija de Madrid, que é uma das melhores universidades hoje da Espanha, é uma privada, né, uma particular, que é a de Antônio de Nebrija, que está em Madrid. Eu dou aula online, né? As demais são nas Ilhas Baleares, eu moro em Maiorca. Sim. Em nenhum momento a gente mencionou muito, né, o fato. Eu saí eu vivi em Madrid, vivi no norte da Espanha e depois eu fui morar nas Ilhas Baleares, né? Agora eu moro em Maiorca. Aí, quando eu falo Maiorca, as pessoas, às vezes, não situam bem, né? Fora de rota. Tá fora de rota, né? Aí, quando eu digo que eu moro perto de Ibiza, aí todo mundo adora, né? Mariberto, principalmente, né? Mariberto, só falta Mariberto querer ir visitar, né? Não foi? Não foi. Eu só tenho uma amiga hoje que foi me visitar. Que foi Silvia, minha amiga Silvia de infância, que eu amo. Ela, esse ano, ela passou um mês comigo lá. Eu acho que entrei na categoria de amigas também. Você é meu amigo? Daniele foi, Robertinho. Aí é verdade. Eu tava esperando aqui, porque eu disse, gente. Eles vão me matar. No primeiro ano que eu cheguei, no primeiro ano, foi 2 amigos meus, né? Que na época estavam juntos. E foi um apoio tremendo, né? Eu tava recém-chegada e eles vieram me visitar e eu amei, né? Eu passei mal quando eles foram embora. Eu tive ruim, viu? Não, mas tomar champanhe às 10 horas da manhã no mercado é para passar mal mesmo. Não, né? a questão é que Robertinho, eu ia trabalhar, eles estavam lá, mas eu tinha que ir trabalhar, né? Aí eu dava de manhã, a gente fazia café e tal, aí Robertinho dizia, Luciana, eu vou tomar champanhe, vou comer ostra. Eu, ótimo, vá. Eu não posso seguir seu ritmo, porque eu tenho que trabalhar. Se a gente come ostra e toma champanhe 10 horas da manhã... Tá bom, né? Lu, como é que tá a sua adaptação hoje lá? E como é essa convivência? Porque, assim, há uma mudança muito grande no comportamento da Europa, né? Você até estava falando de uma amiga tua polonesa e ela... contando um pouco como era a vida dela lá na Polônia, a diferença que está hoje.
Exato. É a questão, tudo isso veio à tona com a questão da guerra da Ucrânia, né? Você leu minha mente. Hã? Você leu minha mente. Tudo veio à tona com isso, né? É algo que está aí, mas que às vezes a gente esquece e tem que vir, né? Uma guerra para lembrar certas dores, né? Esses anos de Espanha, né? Eu levo na Espanha 18 anos, né? 18 anos. E eu conheci gente de todas as nacionalidades. E minha cabeça mudou muito, né? Porque cada um vem com uma bagagem, cada um vem com uma vivência e vem com uma dor, né? E às vezes são dores que não são suas, são dores hereditárias, Sim. né? Sim. São dores históricas, né? E eu não sabia, né? Eu não tinha ideia que a Segunda Guerra Mundial ainda estava tão forte em muitas pessoas, né? Isso dá medo, né? Porque como foi a Primeira Guerra Mundial, que para a gente entender todo esse contexto, a gente volta para lá, a queda do Império Turco-Otomano, né? Exato. E essas cicatrizes estão todas aí. E não estão cicatrizadas 100%. Para nada, para nada, para nada. Eu tenho uma grande amiga que ela é polonesa. Tu falou polonesa, aí eu fiquei olhando para ti, porque é polaca, né? Em espanhol a gente diz polaca, né? Isso. Aí tu polonesa, aí eu fiquei olhando assim. Bárbara, ela é uma grande amiga minha. Ela é contadora, né? Ela trabalha para uma grande multinacional da Irlanda e ela mora em Palma de Mallorca, que ela trabalha online, ela pode escolher a cidade do mundo que ela quer morar. E ela disse que estava cansada do frio e quer morar num destino mediterrâneo, né? Uhum. E Deus botou essa pessoa na minha vida porque é uma grande amiga minha, né? E ela me conta coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de falar de política, mas a política é muito importante, né? Sim. Né? Não gosto de me posicionar, mas, assim, o problema é que a gente vive num mundo hoje em dia que é bipolar, né? No sentido de que ou você é de direita ou você é de esquerda. Isso. Né? E eu não gosto disso, né? Eu nem sou de direita e nem sou de esquerda. Eu sou uma pessoa que busca o equilíbrio, né? Eu quero uma sociedade equilibrada, né? Sim. E eu vejo isso não só no Brasil, como vejo isso na Espanha, no mundo. Né? O mundo todo. Os extremos nunca são bons. Não. Né? Tu imagina, tu pega uma corda, né? Aí tu tira de um lado e tira de um outro. Ela vai, o que é que vai acontecer depois de um tempo? Ela vai romper. Porque são os extremos. Isso. Né? Eu nunca gostei de extremo. E eu estou me deparando agora na Espanha com os extremos, né? Na política. Ou você é de extrema direita ou você é de extrema esquerda. Aí eu digo isso no Brasil igual, né? Igual. As pessoas, você não pode comentar nada que as pessoas já lhe etiquetam de um lado. Qualquer e eu não sou... Coisa, isso. E para você ver, eu todo momento, nas minhas redes sociais, eu sempre botei. Eu não gosto de Lula e nem gosto de Bolsonaro. Eu botei até um post uma vez na época do Covid. Eu quero um Brasil sem Covid, sem Lula e sem Bolsonaro. Eu quero um novo para o Brasil. Eu quero um novo para o mundo. O mundo necessita novo. O mundo necessita... Mas é sempre mais do mesmo. O mundo necessita alguém que venha para revolucionar, né? Que não seja uma revolução de esquerda. Mas isso é importante. Não, mas assim... Por exemplo, a Polônia, né? Ela estava conversando comigo outro dia, né? E que estavam falando na televisão, a gente estava tomando café, ela foi tomar café na minha casa, e agora a Espanha, o governo que está... Governo socialista. Socialista, né? O Partido Socialista Obreiro Espanhol, né? O PSOE, né? Que está no poder. Coisas boas faz, sem sombra de dúvida. Mas tem certas ações que a gente fica indignado, né? E eles estavam falando muito, e tem uma ala dentro do partido, né? Que é a Unida Podemos, que é um sócio do governo, né? É um partido, porque sabe que na Espanha, para governar, você tem que ter os aliados, né? Dentro do parlamento, né? Que a gente tem uma monarquia parlamentarista, né? E o sócio dos governos é de ultra-esquerda, né? Então, eles acabam tendo que fomentar ações que essas pessoas se sintam incluídas, né? E ela estava me dizendo, Luciana, eu fico indignada quando as pessoas me falam de comunismo. Aí eu disse, Bárbara, sim. Ela disse, Luciana, fico, sabe por quê? Porque tu não sabe o que passou na minha vida, né? Ela disse, Luciana, desde que Lenin morreu... Menino abençoado. Aquele menino abençoado. Quando Lenin
Aí morre Lênin, aí vem Stalin, né? Ela disse, Luciana, foi só... Stalin foi quase coroinha, rapaz. Menino bom. Aí ela disse, Luciana, olha, a gente na Segunda Guerra Mundial, ela disse, é um tema tabu na minha casa, sabe? Mas eu vou falar, eu vou te contar. O meu bisavô, ele morava perto do gueto, né? Na verdade, ele não morava, ele trabalhava perto do gueto, né? E ele tinha uma casa na montanha. Eu te contei essa história, não te contei, Mariberto? Uma casa que eles conservam até o dia de hoje, né? Porque eles gostam muito de fazer encurtido, gostam de caçar, e tem isso aí como uma base, né? E ela me disse, meu bisavô, ele descia para a cidade, e ele via os judeus aí no campo de concentração, ele ficava indignado, ele chorava, né? E ele se dedicava, às vezes ele pegava, não tinha comida, né? Ele pegava um gato, pegava um cachorro, abatia, né? Possa ser que alguém se sinta violento com o que eu estou contando, né? Ela disse... Não, mas possa ser que tenha gente que vai colocar a vida dos animais. Ah, meu Deus, matou um gato, um cachorro. Deixa ela concluir que a gente entra nesse... Que, na verdade, eu não tô nem emitindo um juízo de valor. Eu não estou emitindo um juízo de valor, que fique claro. Eu estou contando uma história. Narrando um fato. Real. Exato. Né? Ela disse, meu bisavô pegava um gatinho, um gato, um cachorro e tal. Eu não devia nem ter falado do tipo de animal, né? Mas alguma batata, algum tubérculo, um nabo. Fazia aí um guisado e ele levava escondido e entrava no gueto, como ele trabalhava por ali, e dava de comer a algum judeu que ele encontrava. E um dia... Foi pego cometendo esse crime. Botaram ele na parede e fuzilaram ele. A gente não entende o peso disso aí. Que você fuzilaram ele. Uma pessoa que passou por isso. Alemão, né? Um alemão fuzilou, um soldado alemão, deram ordem dizendo que ele era um traidor, né? E desde então a família dela é totalmente, né? E depois de tudo isso, né? Começaram a viver depois da Segunda Guerra Mundial. A Polônia formou parte da União Soviética, né? Um estado vassalo. As mulheres eram estupradas, eram feitas todas as desgraças possíveis quando os russos chegaram. E ela me disse que sofreu o racionamento, né? Ela me disse, Luciana, durante muitos anos, há certas comidas que eu nunca tinha comido na minha vida, por conta do comunismo, né? Ela me disse, Luciana, eu me lembro que um Natal eu escrevi uma carta para Papai Noel pedindo uva. Eu não entendia porque todos os dias Bárbara comprava uva. Eu não sei nem se eu deveria estar contando essa história, porque eu não tenho autorização dela para contar, mas eu acho que é uma história fantástica, né? Porque ensinamento, né? É um ensinamento, né? E eu não entendia porque Bárbara comprava uva, né? Bárbara, uma temporada, a gente dividiu o apartamento, né? Tem uma dificuldade agora na Europa da gente encontrar casa, tudo, aí geralmente a gente aluga e divide, né? E eu não entendia, eu dizia, Bárbara, por que você come uva todos os dias? Ela disse, eu vou te contar por quê. Ela disse, eu amo uva. E ela disse que um dia escreveu uma carta para Papai Noel, ela deveria ter 5 ou 6 anos. E ela disse que pediu uva. Ela tinha vontade de provar a uva. E Papai Noel trouxe laranja. E a mãe dela, depois de muitos anos, disse, como eu ia conseguir uva se a gente tinha a carteira de racionamento, né? Exatamente. Como eu podia conseguir uva, Bárbara? Que se usa em Cuba até hoje. Ela disse que quando no dia de Natal ela levantou e viu a cestinha com laranja, ela disse, Papai Noel, você... Ela disse que ficou totalmente devastada, né? Ela disse, nossa, Papai Noel não veio na Polônia, né? Para a criança é como se o mundo... E convivo com pessoas da Venezuela, tenho companheiros de trabalho da Venezuela, me contam coisas desgarradoras, né? Então, assim, eu questiono muito. Eu não sou de... Que fique claro... Seriam coisas terríveis, né?
terríveis. Claro. Terríveis, né? Eu tenho uma pessoa da Venezuela que ela faz trabalho estético comigo, ela faz massagem. Outro dia ela estava me contando, ela tinha uma marca aqui no braço, aí eu disse, Airan, isso tá? Ela disse, eu fui pedir mais comida na fila para meu filho e o policial me bateu, quebrou meu braço. Tem uma quantidade X de ração. Tem uma quantidade. Por mês. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não quero me posicionar politicamente, mas eu escuto essas coisas, aí eu digo, mas tu já percebeu, eu estava refletindo sobre isso essa semana, Luciana, muito. Na verdade, não é sobre essa semana, refletindo de novo sobre isso essa semana. Que, por exemplo, a gente vai falar dos terrores do comunismo, do socialismo, de ideologias de esquerdas pesadas, e você falar historicamente, como você narrou o fato da história da sua amiga polonesa, que na Polônia é proibido o comunismo, partidos comunistas, de toda e qualquer maneira, porque os poloneses sabem o que eles sofreram. Exatamente. Com o nacional-socialismo. Exatamente. Do partido nazista. Exatamente. Que as pessoas esquecem de dizer isso. Que foi um dos países mais massacrados. Vale salientar que a amiga dela, com licença da palavra, diz assim, sofreu pouco, porque só sofreu 10 anos. Sofreu pouco. Só sofreu 10 anos. Foi pouco. Isso. E as pessoas mais antigas. Que os pais dela, né? Isso, exatamente. Nossa. Então, aí a gente vai se posicionar. Eu vou dizer, olha, eu sou contra a ideologia de Stalin, de Lenin, sou contra o que está acontecendo na Venezuela, eu estou falando por mim, eu sou contra tudo isso. Obviamente que eu não posso ser a favor a qualquer extremismo também de direita, como você falou, mas eu tenho... Não vamos, como diz em espanhol, não vamos mais lejos, vamos falar da realidade. Da ditadura militar na Espanha, isso. De extrema-direita, aqui também. medonha. Aqui também. Tem pessoas que, hoje em dia que continuam recebendo tratamento psicológico. Aqui também. Mas assim... nada, a ditadura, qualquer ditadura, ela é um absurdo. Exatamente. Mas eu sempre digo o seguinte, brasileiro, isso é uma tese minha. Brasileiro acha que sofreu alguma coisa perto do que se sofreu em outro, o que a ditadura fez na Argentina, e também era uma ditadura de direita, o que ela fez no Chile, o que fez na Espanha, o que fez em Portugal. Menino bom Pinochet. Nós não fizemos aqui, a nossa ditadura aqui, ela não fez 10% do que lá eles fizeram, porque lá foi feito absurdo. Mas esse é o perigo que você fala dos extremos. E é justamente por isso que eu estava falando sobre essa questão de você posicionar. Porque nós tivemos ditaduras de direitas na América Latina que assumiram o poder justamente para evitar o crescimento do bloco socialista aqui na América Latina. Que também não é a solução. Que não é a solução, mas é como você estava falando. Quando você tem extremos, você deu o exemplo da corda, você vai ter uma ruptura e a corda ela vai sair maior para um lado. Então, ou ela vai, como a gente tem uma sociedade muito dividida, e isso é um problema que está mundial, você pegar Israel, pegar Estados Unidos, pegar a Espanha, como você falou, a polarização política aqui no Brasil tá terrível. Então, ou você é uma coisa ou você é outra e você não consegue conversar entre partes. Exato. E as pessoas não são capazes de entender que você não gosta nem de uma coisa nem de outra. Exatamente. Não, você não gosta, você não quer aquilo. Eu não quero aquilo. Não faz o menor sentido. Isso. Olha, eu moro esse é o perigo. Eu moro na Espanha há 18 anos. Mas eu tenho uma matéria que é economia. Eu peço desculpa, tá me entrando um pouquinho de tosse. Eu dou economia espanhola. Eu digo, putz, eu te falei essa história, né? Eu cheguei na universidade, aí meu coordenador disse, Luciana, eu queria muito que você desse uma matéria. Você mexe muito com o seu doutorado, a parte de economia e tal, e eu queria que você desse a parte de economia espanhola. Aí eu disse, Antônio, pelo amor de Deus, você vai me dar economia espanhola, eu só levo pouco tempo na Espanha, e você quer que eu dê economia espanhola? Ele disse, 3 meses para estudar um pouquinho. Mais que nada, um pouquinho da história, né? Sim. Hoje em dia, eu, graças a Deus, eu desenrolo bem, né? A questão da história da Espanha, né? Desde a época das dinastias, né? Até o momento de transição.
época franquismo, pós-franquismo, transição e épocas atuais, né? Que eu toco um pouquinho de cada coisa, né? E quando você vê o que as pessoas viveram com a extrema-direita na Espanha, né? A questão do franquismo, são histórias tremendas. Eu tenho uma companheira de trabalho que até hoje ela não sabe onde está o avô dela. E sempre é pro bem do povo. Exatamente. Ou seja, as pessoas nem gostam de falar de Franco, né? E é de extrema-direita. Salazar, Franco, né? O franquismo foi medonho. De fato, Espanha hoje, a economia é considerada a 14ª economia mundial, né? A 14ª economia mundial é a espanhola. Mas ainda deveria ser... Está num ranking muito melhor. Por que não está? Porque a Espanha ficou mergulhada num retrocesso. Caduca, né? Caduca é... Atrasada, né? A extrema-direita atrasou a economia, atrasou o desenvolvimento tecnológico humano das pessoas, humano da sociedade, né? Então, aqui não é discutir só comunismo, é discutir os extremos. Os extremos. Porque qualquer extremo aí, poderia ser que na Espanha tivesse sido como foi a direita, eles não querem determinadas mudanças porque você dá liberdade às pessoas. Mas é algo muito perigoso. Surgiu também... Para quem está no controle. No mesmo contexto que a gente teve aqui da América Latina, quando você teve os blocos, por que surgiu o extremismo de direita lá? É causa e consequência. Quando você tem no mundo extremos como a gente tem hoje uma polarização tremenda, né? A gente continua com o bloco ocidental forte, Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, mais alguns poucos países, Japão, Coreia do Sul e etc. Só que hoje em dia esse bloco está muito mais poderoso, todos os dois blocos são muito poderosos. O de direita e o de esquerda. E eu não vou nem dizer o de direita, eu vou dizer o democrático. Porque, por exemplo, você vai pegar os países que eu citei do Ocidente, Japão, eles são democracias. Você tem partidos de esquerda, centro-esquerda e por aí vai. Estados Unidos, muito mais, que tem muito mais liberdade que, por exemplo, aqui no Brasil. Mas o nível de polarização mundial hoje é terrível. Apesar de a gente também ter que reconhecer dos conflitos que existem. E a guerra da Ucrânia hoje, ela, pouco mais de um ano, ela ser o maior conflito armado do Ocidente depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que a gente também nunca teve foi o maior período de paz, apesar dos apesares que nós temos na história da humanidade. Exatamente. A questão da guerra da Ucrânia, eu não quero me meter nesse tema, porque eu também não sou especialista nisso, mas quando você estuda a história, eu acho medonho o Putin, eu acho repugnante, certo? A atitude desse homem frente à Ucrânia. E o presidente ucraniano, para mim, hoje em dia, é uma grande figura, uma grande personalidade, né? Um homem que não tinha nenhum tipo de preparação política. Não. Era comediante. Isso. Né? Ator. Né? Como e esse homem tá... Reagan. Exatamente, que era ator também, né? E esse homem tá levando essa situação de uma maneira super equilibrada, né? Tentando, né? Eu vi Tentando, né? Judeu falando isso, ele disse, mas se isso não é o Messias, eu não sei o que é. Exatamente. Mas se a gente como diz em espanhol, rascar, né? A história. Cavar a história, Ucrânia era russa. Exato. A origem. Sim. Né? A Polônia. E ele Mas não é só a Ucrânia. Eu estava até vendo isso aí. Você tinha a região de Kiev, que era os Zans de Kiev. Mas você tinha... russa. Isso. Mas você tinha outras 3 regiões da origem do povo russo. A Polônia é uma Mas delas. a partir de um momento que um povo decide ser livre e ser independente, isso tem que ser respeitado. Claro. Não é Sim. verdade? Eles falam outra língua, você vai me dizer, tem outra história, tudo diferente. Aí você vai me dizer, então você agora é a favor da separação de Catalunha. Aí isso eu já não vou entrar, porque eu não sou. Ou como a gente teve aqui no Brasil, vários conflitos separatistas. Exatamente. Mas assim, de volta, eu acho a história do Brasil, ela sempre foi muito leve.
perto do que os outros viveram. Você pega uma Polônia, faz 30 anos que a Polônia é um país de fato livre. Saiu, comeu Em literalmente. 91 acabou a antiga União Soviética, em 91, não foi? Exatamente. Então, Pouco tempo. 92 caiu o muro de Berlim. então, Em 92 caiu o muro. Então, assim, você tem uma Polônia que ela sofre desde a sua origem. A Polônia passou por tudo. O povo apanhava. Apanhar. Saíram os Nossa, alemães, eu chegaram lembrei os agora- eu judeus. lembrei agora Ou de- chegaram os Lira, russos. Eu tenho uma coisa engraçada. Pronto, essa minha amiga não tem só desgraça, né? Pra contar. Eu achei muito engraçado um dia que ela chegou em casa, ela dividia apartamento comigo, ela é Lucy. Ela me chama Lucy. E ela é muito Europa do Leste, ela é muito séria. Mas ela tem umas saídas super engraçadas, né? Por causa da dificuldade. Ela tem um humor. Ela, hoje em dia, ela disse, Luciana, eu mudei muito meu humor depois que eu comecei a conviver contigo, né? E um dia ela chega em casa e disse, Lucy, tô tão preocupada. E eu digo, o que passa, Bárbara? Ela sentou na mesa e disse, Lucy, mi bisabuelo deve estar se revolcando em la tumba. Tá se movendo na tumba. Se revirando. Se revirando. E eu digo, o que passou? Ela disse, Lucy, conheci um alemão. Lucy. E ela... Mas esse é o saudável. Esse deveria ser o saudável. Escuta, Lucy, minha família, quando saiba, eu ia dizer sepa, quando saiba, né? Saiba. Quando saiba que eu tô... Quando souber que eu tô namorando com um alemão, me vão deserdar. E ela ria. Ela disse, Lucy, e eu morrendo de rir. Eu dizia, Bárbara, mas isso já passou. Ela fez, não passou. Pra minha família, eu namorar com um alemão ou com um russo, isso é uma... É absurdo. E ela riu. Depois ela contou pra mãe dela. A mãe dela riu e disse, Mas, mulher, na não se verdade, preocupe. esse Ela é- namorou muito esse tempo com seria esse o legal- alemão. Esse seria o legal, porque é quando você consegue virar a página. É verdade. E ela tomou com humor e ela disse, eu não ligo tal. E ela namorou com esse alemão durante muito tempo. Por outras coisas não funcionou e tal. Mas bem... Ô, Lu, como é que é essa questão da lei estrangeira lá, que você estudou sobre isso? Isso é muito interessante, porque aí vem a questão do oportunismo em ambos lados, né? Tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, né? Que a gente fala disso, mas existe um oportunismo em tudo isso, né? Sempre tem alguém que sai ganhando, né? Com tudo isso. Na época que Trump foi... Na verdade, essa história vem desde Bill Clinton, né? Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos de 91 a 90 e... agora peguei em história. 96 foi a lei. Bill Clinton era presidente. Acho que ele ficou até 2000, não? 2000. Acho que foi. Que Foi. quando o Bush Agora tá... Isso. E olha que eu lembro muito... Não, ao contrário. Não, perfeito, tá. Bush assumiu em 2000, exatamente. 2001 teve o ataque. Eu creio que foi em 91 que assumiu a presidência Isso, dos Estados Unidos, Bill Clinton. Isso, ficou até 99. Exato. E eu gosto muito de datas, eu tenho tudo anotado, eu sou como meu avô. Outro dia eu estava em casa, a mamãe estava encontrando umas coisas do meu avô. Outro dia não, já faz tempo, uma agenda. Meu avô gostava de anotar tudo. Interessante que ele encontrava. E eu sou igualzinha. Eu escuto uma coisa, eu digo, eu vou anotar. E vou anotando. E outro dia eu gosto muito das dinastias e tudo isso. E eu estava fazendo eu fiz um mapa das dinastias na Espanha, porque também eu trabalho com isso, né? Na universidade, com economia e tal. E em 96, Bill Clinton começou ficou em vigência, né, a lei Helms-Burton, não? Que é bastante... Se fala muito dela, né? Quando Cuba, houve a ditadura em Cuba, né? Quando o Fidel Castro tomou o poder, Fulgêncio Batista foi derrocado, né? Eu acho que eu estou falando espanhol. Não, tá normal. Não, derrocado é... Não, derrotado. eu estava dizendo offline. Mas derrocado é português. Eu estava dizendo... Fulgêncio Batista foi derrotado Exato. Eu estava dizendo offline em vocês que eu achava ridículo quando as pessoas iam para fora, iam para o Rio de Janeiro e voltavam chiando para Paraíba, né? Paulista, tá. Aí eu dizia, o caba besta, né? Eu dizia, esse povo é besta demais. Aí, hoje... Mordi a língua. Hoje eu estou mordendo a língua, porque eu me dei conta que não, é verdade, você perde. Mas são 18 anos lá.
é quase metade da sua vida. Eu disse a você, nossa, eu me dei conta. Quase não, é metade. Mariberto, Quase por metade. favor. Quase Mas metade. é porque esse tem um sentido ambíguo, rapaz. Tu tem que dizer que é metade pra baixo, entendeu? Não, mas a tese é essa, é quase metade. Então, 18 anos dá um pouco mais, inclusive. Bom, sou eu tentando argumentar matematicamente Eu outro errado, dia me metade dei pra conta, que eu sonhava em espanhol. Eu não sou em português baixo. Mas é mais. como diria meu amigo judeu que tá lá sendo Peraí, senão a em gente trabalhos vai fugir do forçados tema. nos Estados Unidos. A língua é o chicote da bunda. É verdade. Então, essa lei, ou seja, quando o Fulgêncio Batista foi derrotado, né, e subiu Fidel Castro ao poder, né, Fidel Castro o que fez, né, entre muitas coisas, expropriou, né, fez uma expropriação, né, Uhum. pessoas estadunidenses, né, que viviam em Cuba, ou cubanos que eram contra o regime, o que foi que Fidel Castro fez? Tomou e deu para os amigos. Tomou e deu para os amigos. Aconteceu isso com a gente, em 1496, em Espanha e Portugal. Ele, como é a história, a rede hoteleira, que era muito forte, passou a ser dos espanhóis. Aí quem era amigo de Fidel disse, você quer abrir um negócio em Cuba? Eu lhe dou um edifício, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero falar desse tema, mas grandes cadeias hoteleiras, né, espanholas, elas hoje estão em Cuba em edifícios que não pertencem a eles, né? São de famílias cubanas, são de pessoas, cidadãos estadunidenses que nesse momento compraram e foram expropriados, né? A expropriação eu acho medonha. Isso foi o que Medonha. aconteceu. Eu acho medonha. Olha, eu sempre digo a meus alunos, eu não estou aqui para emitir juízo de valor, certo? Eu só tem que digo... olhar as coisas com contexto de época. Eu só digo uma coisa. Você está na dúvida? Tô. Pesquise. Eu digo, pesquise e assista Dr. Givago. A gente combinou dessa história que eu digo, que eu sempre usei esse termo, eu digo, você não precisa estudar sobre comunismo e socialismo, você só precisa assistir Dr. Givago. A partir dali você escolhe. Aí a partir daí você escolhe. Você tem a opção de democracia E se você, maravilhas. e quando um aluno meu eu vejo que está tirando para um pensamento ultradireita, eu digo, cuidado, vamos ver. Como aquele filme A Onda, né? E a Rosa, tem um filme espanhol fantástico, agora eu não lembro, que ele fala justamente da Guerra Civil. E quando você vê esse filme, você realmente, eu acho que uma pessoa, se continua tendo um pensamento de extrema-direita, é para analisá-la psicologicamente. Perfeito. É para analisá-la psicologicamente. Qualquer um das duas extremas. Qualquer um das duas extremas. Como eu mandei para Mariberto, ele ficou, eu acho que ele assistiu esse vídeo umas 35 vezes, que são dois professores universitários conversando, comemorando, né, porque o amor venceu o ódio. Aí só que eu entendi que esse amor não é muito amor, que ele também pode ser ódio ao mesmo tempo. Exatamente. Muito bem, eu posso lhe odiar e querer a sua fazer morte. uma despropriação aí, tranquilamente. Então, eles desejando e comemorando um ano de guerra da Ucrânia, dando os parabéns para Putin, que você estava aí falando que repudia, e desejando que ele jogasse bomba nuclear não só na Ucrânia, mas em toda a Europa. Olha, para você ver, o ditador... Isso é uma alucinação. Pessoas inocentes que não tem nada a ver de novo, com nada, é aquela história que eu repito sempre. É loucura, é como você falou, é problema psicológico. Problema psicológico. São pessoas que nunca viveram absolutamente nada dessas realidades. E também tem um conhecimento tem um conhecimento limitado da história. Porque quando você imagina o que... O cara defendeu... Eu sei, cara. Eu sei, mas... Paredão, tortura. Nossa Senhora, olha, quando eu vejo as coisas que a ditadura... Olha, a ditadura de ultradireita na Espanha, Franco, ele gostava de uma coisa... Eu vou contar uma história fantástica. Olha, essas pessoas creem que estão por cima do bem e do mal e que podem fazer qualquer coisa. Sim. Olha, Franco, a mulher de Franco, Carmen Polo, ela adorava, eles são gallegos, né? Franco é gallego de Ferrol, que eu morava em La Coruña, mas Ferrol é pertinho de La Coruña, certo? Nos verões, Franco tinha sua casa de verão em Galícia. E a mulher de Franco, ela tinha uma obsessão por pérola.
Ela é uma mulher que estava obcecada? Obsessionada. Obcecada. Obcecada por pérola. Ela amava a pérola. E qualquer foto que você vê da mulher do ditador, né, de Franco, ela estava com alguma pérola, né? E eu tenho uma amiga que estudou comigo no mestrado, que a família dela é uma família de tradição joalheira. Joalheira? Eles tinham várias joalherias em Santiago de Compostela. E ela estudava mestrado comigo, né? E uma das joalherias mais antigas do centro histórico de Santiago de Compostela, que aún está lá, se alguém tem a oportunidade de ir a Santiago, começou do seu tataravô, imagina, né? E ela conta, né? Um dia eu fui almoçar na casa dela em Santiago, a gente teve aula do mestrado e ela me convidou para almoçar na casa dela. E estava o avô dela almoçando, né? E o avô dela contando a mim, né? A desgraça que foi a extrema-direita naquele país, né? E disse, olha, a mulher de Franco, ela no verão, ela vinha para aqui, para Santiago, e a gente que formava parte do grêmio dos joalheiros, a gente já sabia que ela vinha e a gente mandava recado um para os outros, para esconder as melhores joias. Porque ela tomava. Escondia as melhores joias, dizia, Carmen Paulo está na cidade. Aí eles se conectavam, né? Não existia o WhatsApp, mas o pessoal, né? O menino sabe. Corra ali, menino. Corra aí, menino. Tinha um moleque lá. Carmen Paulo está na cidade, né? E Carmen Paulo chegava nas joalherias e dizia, eu quero isso, 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 isso. E levava. E quem é doido de ir na casa de verão em Meirais, que é o Paço de Meirais, que de fato essa casa também foi tomada de um cidadão da cidade, Franco decidiu que essa casa agora era dele. Então, essas mesmas atitudes você vê na extrema-direita e na extrema-esquerda. Sim. Né? Ele disse, essa casa agora é minha. E se acabou. E fez sua casa. E aqui se fez a casa de verão. Só existem duas pessoas que acreditam nesses dois tipos de extremos. Ignorante e a pessoa ela tem problema psicológico, ela tem algum tipo de doença que não tem cabimento. Eles escondiam as melhores joias, porque quem era louco de ir cobrar uma conta na casa del caudilho? Né? Que o ditador chamava ele caudilho, né? Quem era louco de cobrar uma conta a Franco? Franco, tá aqui sua conta de luz. E, falando da extrema esquerda, né? Fidel Castro, né? Quando decidiu que seus amigos, pois, tinham... direito. Quando as pessoas falam que Cuba sofre por causa dos embargos, é de uma falta de conhecimento absurdo, né? Também, né? Porque, assim, você sempre teve a Espanha como grande parceiro comercial de Cuba, os 3 países que dominam o mercado de Cuba, que foi aí que houve a mudança com Obama lá no final, não sei se ele... qual era bem a intenção dele, mas Espanha, Portugal e Canadá são os 3 países que têm os tratados e dominam praticamente. Tanto que qualquer coisa que aconteça em Cuba, a Espanha é o primeiro aí. Oi, mas quando você pega lá as caríssimas caixas de charuto e tudo mais, tá lá empresa espanhola, que é a mesma coisa que se usa na China. Ó, tu vai conduzir tudo tal, metade do negócio é meu, se tu errar aqui eu tomo de volta, dane-se você. E o tratado da Espanha comercial com Cuba sempre foi assim. Totalmente. Então não tem essa história de embargo. O embargo é para quem está lá passando dificuldade. O pessoal falava isso, um colega meu de Relações Internacionais, eu faço 2 graduações, ele falou para mim, na época eu fazia engenharia, que eu nem cheguei a concluir, eu fiz, e tu aprendeu nada nesse negócio todo que tu tá estudando aí? Que ele dizia, não, Cuba é pobre, o povo de Cuba é pobre por culpa dos Estados Unidos, por causa de embargo econômico. Eu fiz, como? Bota no Google aí, Cuba tem relações comerciais com mais de 150 países. Tu tá ficando maluco, é? Exatamente. Tu tá comendo farinha, agora, acreditando em carochinha. Há uns anos atrás, falou comigo. Eu não sei porque cargas d'água, eu tava procurando umas coisas na internet e li num jornal de Valência, dentro das limitações do espanhol, que estava fazendo um comparativo, a fortuna pessoal de Fidel na época era maior do que a da rainha da Inglaterra. Então, a maior coleção de é uma besteira, mas quem não sabe que a maior coleção de relógios
Rolex do mundo era de Fidel Castro. Pois é, mas Rolex não é uma besteira, não, né? Que vai de 200 a 2 milhões de reais. Não, eu tava olhando esse negócio de besteira, o pessoal comprando muito relógio como um investimento. É um grande investimento. Compra. E quanto mais... É um grande investimento. Não? Exatamente. Mas voltando para Mas, enfim, a lei de Helms-Burton. Não? E veio dando... E Bill Clinton não quis tocar, né? É um tema bastante espinhoso, né? Espinhoso, e ele não quis tocar, né? Deixou aí a coisa em stand-by. Aí veio o doido do Trump, que também não fez nada, só fez o zoada, né? Porque ele é dele, né? Fazer zoada, né? E veio o Trump e disse, não, a gente tem que botar em marcha, eu ia dizer, botar em vigor a lei. E acabou não colocando, né? E isso trouxe muito rebuliço na Espanha, porque as grandes cadeias hoteleiras estão aí. E um dia eu estava no meu escritório e a minha secretária da universidade passou a chamada para mim e disse, doutora, tem um senhor na rádio que quer conversar com a senhora. Eu pensei até que era eu digo, que homem da rádio quer falar comigo? Eu digo, passa a chamada. Aí passou a chamada e disse... Olha, que eu sei que a senhora não sei o quê, trabalha com economia, não sei o quê, e fala é professora de Relações Internacionais e trata muito da lei Helms-Burton. Eu digo, madre minha, hoje em dia, com tudo isso de internet, as pessoas acabam sabendo da sua vida de uma maneira que você não tem nem ideia, né? Aí o cara me disse, você quer vir aqui para a rádio para dar sua opinião? Eu disse, olha, moço, se quiser que eu fale realmente da lei, eu posso falar. Mas não me peça para eu me involucrar diretamente no tema e tomar uma posição que para mim é complicado, né? Porque eu moro aqui em Maiorca, as grandes cadeias hoteleiras são de aqui, eu não quero problema. Até a universidade, meu coordenador disse, Luciana, não entre em polêmica, né? Eu fui e a única coisa que eu disse foi que eu acho que tem que devolver ao povo cubano o que é do povo cubano. E tem que devolver ao povo americano o que é do povo americano. Né? E ficaram me olhando assim, eu disse, eu acho que a lei deveria realmente continuar para frente, porque eu acho que aqui é incrível como um governo é capaz de... eu não estou sabendo dizer a palavra português. Expropriar, né? Eu sou contra a expropriação. Né? E eu disse, tem que devolver às pessoas o que pertence a elas, né? O que pertence a elas. Isso. Não é isso? Eu digo, tem pessoas que já faleceram. E eu acho que as famílias, elas têm todo o direito de resgatar aquilo, né? Que pertence a elas. E se não querem, pelo fato de agora uma grande cadeia hoteleira a desenvolvido, a criado uma infraestrutura, que pelo menos essas pessoas elas possam ser ressarcidas de alguma maneira, não é verdade? Sim. Pagar um aluguel, essas famílias, royalty, algo, né? Eu digo, algo tem que ser feito. E no final, por pressões, que eu não sei de que lado, Trump não levou para frente, adiante, a lei. Isso é algo que está diretamente, se a gente for pegar... E até hoje eu digo, essa mão aí invisível, né? Mas se a gente for pegar, qual é a rede uma das redes de negócio de Trump é o quê? Mercado imobiliário. E grandes resorts. Exatamente. Grandes então ele é farinha do mesmo saco. Né? E naquele momento também poderia abalar até as relações americanas com Espanha, né? Sim. Porque Estados Unidos sempre quis ter um vínculo com a União Europeia, né? E eu creio que, de alguma maneira, isso deveria ir abalar, né? Porque Trump, ele primeiro grita, depois ele pensa, né? Não, porque é o formato dele. É que, assim, existe uma coisa... Quando houve o encontro de Trump com o coreano lá, o Kim Jong-un. Desculpa te interromper. E Obama deu as costas, né, para essa questão. Ele também não quis se meter. Mas o discurso de um líder nesse caso, e são todos, o que eles falam para as pessoas é uma coisa, o que é feito é outra. Diferente. Então, assim, quando houve um encontro do Trump com o Kim Jong-un, já vinha sendo tratado isso há 2 anos pelo Departamento de Estado americano. Mas quem apareceu foi ele.
Porque já estava sendo A coisa já vinha sendo tratada, já nos bastidores, no tudo Twitter funciona. era só troca de... Mas é assim. Só grito, só briga no assim Twitter. que a coisa funciona. Então o cara vai lá, por quê? Porque ele está gritando para um público que reverbera isso para os demais. Fulano está fazendo isso. Ontem estava Lula. Me reclamam de mim porque eu deveria ser da extrema esquerda. E eu não sou extrema esquerda e não concordo com ela. Mas acho importante ele estar gritando. Ele disse isso ontem. Então, assim, existe uma coisa que tem que tomar muito cuidado com o que se escuta. E aí, infelizmente, eu vou ter que botar na mesma casta, mas ou Lula ou Bolsonaro vai ter um discurso dirigido. Porque é a dialética. É a retórica. Quando a gente vem aqui para as benditas vacinas, me enlouquecia quando eu via Bolsonaro dizendo não vou. Tome. Só que o governo já tinha comprado. Já tinha comprado. Tá lá. Eu tô dizendo que eu fui atrás de pesquisar. Tá lá nos documentos do governo. Mariberto, desde junho. Minha gente, não peçam minha opinião acerca de Bolsonaro, porque vai ser esse programa proibido para menores de 25 anos. Mas aí, de novo, é o discurso que o cidadão tem, e eu acho equivocado, e engraçado que eu dizia isso para alguns amigos. Pô, ele tá fazendo as mesmas besteiras de Trump, vai perder a eleição por causa disso. Não, mas não. Eu não tava... Aí, às vezes, desculpa te interromper, as pessoas às vezes dizem a mim, mas por que você diz... Você não mora no Brasil? Eu digo, desculpa, mas eu sou brasileira e eu acho que eu tenho o direito de opinar, né? Não, porque às vezes as pessoas diziam... Às vezes, quando eu dizia que não gostava de Lula e de Bolsonaro, algumas pessoas íntimas diziam, mas Luciana, você vive na Espanha, você não tem que se preocupar. Eu me preocupo, sim, é minha terra. Eu me preocupo muito. É claro, mas isso é uma coisa que não tem nada a ver. Eu estou dizendo, a questão é que, assim, quando você vê um discurso do político que seja, segure. Isso. Espere as coisas acontecerem, porque ele sempre está falando ou propondo uma ideia para um determinado grupo. Isso. O cara não está... Ele tem por exemplo, se você pegar a questão dos ministérios, por exemplo, ele pegou todos os ministérios e colocou pessoas... de referência à frente de cada ministério, que foram espetaculares. Mas é como o Mariberto está falando, você tem que olhar com outros olhos. O discurso político, ele são 50 ele tons de cinza. Ou mais. Ou mais. Exatamente. Então, por que quando se falava de qualquer outro assunto, ele não se posicionava? E por que quando se falava sobre a questão de vacina e de saúde e Covid, eles posicionavam? Qualquer outro assunto ele dizia, eu não vou comentar, quem vai comentar o ministro fulano de tal. Eu não vou comentar o ministro fulano de tal. Eu desde fora eu vejo as coisas de outra maneira. Por que Trump fazia aquilo? Por que Lula ele faz isso? Porém, eu desde fora... Tem um público... Eu desde fora vejo as coisas de outra maneira. Porém, eu notei uma coisa, e eu posso estar... Eu não tenho uma verdade absoluta, muito menos eu sou uma pessoa que... Eu parto do princípio que eu não sei de nada. Todo dia eu estou aprendendo, né? Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Eu estava conversando outro dia com uma amiga e eu disse a ela, a gente começa a morrer a partir do momento que a gente não quer mais aprender, né? E assim, o que eu tenho notado nos políticos em geral, e eu não sou especialista política, que eu vejo que aqui mistura várias coisas, não só a personalidade de Lula e de Bolsonaro, que eu não estou de acordo, certo? Mas eu também vejo que essas pessoas em geral, e posso falar também a nível local, né? A nível local, eu acho que às vezes possa ser que tenha alguma boa intenção. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim, não é verdade? Mas eu noto que tem uma coisa em comum em todos, que eu observei. Estão extremadamente mal assessorados. As pessoas que estão ao redor. Não, assim, deixa eu... Nossa, eu tenho notado... Falta... Eu vejo que estão mal assessorados. Mas é porque existe uma coisa... Lembrando, Fernando Henrique, quando saiu do governo, ele foi dar uma entrevista um ano depois, uma coisa assim, 2 anos depois, para o Jô Soares. E o Jô perguntou qual era a coisa difícil no governo. Ele disse, olha, é você entender onde você está. E eu, quando sentei naquela cadeira, eu pensava que eu era a pessoa mais importante do mundo. E aí, Jô falou, sim, mas como é que corrige isso? Ele disse, porque eu tinha 3 pessoas, que era Dona Ruth, Sérgio Mota
e Sérgio Amaral, que era o ministro da Casa Civil. Dona Ruth, as pessoas esquecem do papel que teve Dona Ruth. E nesse momento, as pessoas... É falta de conhecimento. As pessoas falam do Bolsa Família hoje em dia e creem que é algo que foi criado o Lula. Foi Dona Ruth. Mas assim, é exatamente isso. Ou seja, as pessoas... Eu falo isso na Espanha, quando eu dou economia, e eu faço um parênteses sempre com alguma coisa do Brasil, para eles aprenderem, né? E ter uma visão holística, né? E eu digo sempre, o problema é que cada um diz o que quer, né? Exato. Quem gritar mais alto. E aí, quando ele diz isso, eu, quando falava as besteiras, ela chegava para mim, de noite, eu tinha que ouvir. Aí, Jô, sim, mas como é que você evita isso? Eu não conseguia evitar por um detalhe. Os 3 eram muito mais competentes do que eu. E aí, para quem já fazia como para quem tem a minha idade, vai lembrar que Dona Ruth, em várias vezes no Jornal Nacional, criticava algumas ações do governo. Ela, mulher do presidente. E ele faz, eu tive que baixar a bola. Então eu precisei entender que eu não era a pessoa mais importante, eu estava no momento presidente. Aí você chega para Fernando Henrique, para Lula, para Bolsonaro. Você fala, não, é mal assessorado. Concordo. Mas o que acontece? Primeiro já vem da personalidade. Aí você vai chegar para alguém como Lula ou como Bolsonaro e vai dizer assim, não, mas olha, você está errado aqui. Ele vai dizer, como assim? Eu sou o presidente, você está abaixo de mim. E isso acontece. Para esse cidadão ter o entendimento de um cara como Fernando Henrique, que eu tenho lá todas as minhas deferências possíveis, mas ele tinha um nível de preparo completamente diferente dos dois. Sem sombra de dúvida. Então, e se você olha para o lado, você tinha pessoas muito mais competentes ou mais preparadas como ele se refere-se a esses 3, aí vai dizer, ei, véio, baixa a bola que não é isso tudo, não. Eu fui fazer um curso na Universidade de Salamanca. Vai fazer antes da pandemia. Eu fui fazer um curso e eu estava no departamento de economia e tal, e um professor olhou para mim e disse, você é brasileiro? Eu disse, eu sou. Ele disse... Já acho que as coisas... Ele viu porque hoje em dia eu também faço muito trabalho científico, né? Eu escrevo publicações para revistas científicas. Eu estava dizendo outro dia, um dia eu vou deixar de dar aula, eu vou só me dedicar à investigação, né? Que é o que eu gosto, realmente. E ele estava me dizendo... Tu fala pesquisa, né? É, pesquisa, desculpa. Pesquisa, eu escrevo para revistas científicas, né? E ele estava me dizendo... Eu acho que a gente já vai começar a se dar bem, porque quando eu vi na sala dele, já tinha assim no pátio, o honoris causa era Fernando Henrique Cardoso, né? Da universidade. Ele disse, o grande exemplo que eu tenho, eu digo, não, mas eu não estou no nível de Fernando Henrique Cardoso, não. Ele fez, não, pelo fato de você já ser conterrânea dele, eu já tenho você... O respeito, né? Ele disse, esse homem é muito respeitado, esse homem é fantástico, né? E eu digo, eu não quis bater eu não quis discutir com o decano, né? Mas eu digo, sim. Eu digo, há que matizar certas coisas, né? Tem que... Exatamente. Depende de quê, né? Depende do que você está falando. Eu digo, se a gente quer entrar na questão do neoliberalismo, a gente pode discutir, né? Isso. Que mas, não terminou nem sendo. Nem sendo, né? Não acabou nem sendo. Que ele hoje... Ele tem nada a ver, esse Fernando Henrique é um cara muito... Aliás, o PSDB, para passar rápido por isso, todos são de origem de esquerda. Era uma esquerda chilena, limpinha, de gravata, mas, sem sombra de dúvida, é um homem respeitado fora. Exato. Lula também é. Lula também é muito respeitado por causa do discurso, não por causa da capacidade cultural de Fernando Henrique. Exatamente. Que Lula prega uma situação que ele não faz. Lula é pelo discurso. E Bolsonaro era pela Fernando teimosia. Henrique é pela capacidade técnica. Exatamente. E qual é a diferença? Bolsonaro era a teimosia, a necessidade. Sabe aquele camarada que assim... Ai, Mariberto, eu tenho vergonha de Bolsonaro. Quando as pessoas me diziam, olha que teu presidente, eu dizia, esse homem não me representa, por favor, não falem dele. Eu tenho vergonha das coisas que ele dizia. Porque também, a questão do fake news também... É isso que eu ia chegar lá. Também tinha muito fake news, né? Mas pegavam a palavra dele e botavam num contexto. Mas eu tinha muita vergonha, cara. Muita vergonha. Ele deu tanta lenha pra essa fogueira, tanto pano pra essa... Esse é o problema. Eu acho que ele queria que o povo ficasse fazendo isso. Eu dizia logo assim, não votei nele. Não votei, não me representa, por favor, não me digam nada. Porque às vezes as pessoas usam a política do teu país
para te atingir. Exatamente. Sim. Daqui a 4 anos, a gente talvez tenha de Lula uma referência diferente por um detalhe. Bolsonaro foi o primeiro presidente a enfrentar a rede social. Enfrentar como? A passar por ela. Então, tudo que é falado hoje, todo mundo tem acesso. E eu acho que o fake news fez mal tanto a Bolsonaro como a Lula. Não, eu não li. Né? Eu sou contra essa história da fake news. Eu Eu sou contra a história de fake news, que ela sempre existiu. Também é verdade. Qual é o contexto? Aqui na política de Campina Grande... Campina Grande, ela é pioneira em tudo. Campina Grande sempre teve fake news. Alguém ia numa gráfica ali, produzia tantos panfletos, sem nada, e saía jogando pela cidade à noite. Aí no outro dia você pegava e falava, pô, mas Afonso fez isso? Pô, Luciana fez isso. Quem ia desmentir? Quem ia desmentir? Não, mas isso é uma estratégia. Até que você prove que fosse. Não provava, pelo contrário. E eu amo já correu tanta água. Eu sou apaixonada por essa cidade. Eu amo Campina Grande. Eu também. Amo. Apesar de não ser campinense. Amo Campina Grande e sinto muita saudade dessa cidade. Muita saudade, porque... Mariberto já cozinhou alguma coisa assim especial pra você, não? Já. Mariberto já nos convidou a jantar na sua residência. E agora o próximo prato que ele vai preparar será visitando-me, eu falei agora em espanhol. Me visitando em Palma de Maiorca, né? Porque ele é... eu sou uma pessoa o seguinte, que hoje em dia eu não tô nem aí pra nada, sabe? Eu, quando vejo a Campina Grande, eu só vejo quem eu quero ver. Entendeu? Eu só ligo para quem quero ligar. Aí, né? Ou seja, eu sou uma pessoa hoje em dia que eu tô muito pouco preocupada com o que as pessoas pensam de mim. Mas eu não posso dizer que eu sou muito diferente. O que eu quero ser feliz e que minha mãe... A primeira coisa é ser feliz e que minha mãe tenha orgulho de mim. Assinado. E que minhas irmãs e minha mãe tenham orgulho de mim. E manter as velhas amizades que eu tenho. Então, quando eu venho para Campina... Não, as boas. Eu sempre ligo para as mesmas pessoas. Quando eu venho para Campina Grande, eu conto na mão as pessoas que eu busco e digo, quero te ver, quero comer contigo, quero saber da tua vida, né? Como estás? E é para sempre, porque... Esse aqui é a Maria Fifi, literalmente das grandes. Se você não conta... Não entendi, não, mas tudo é uma bem. Mulher, é uma pessoa generosa, é uma pessoa maravilhosa. E é uma pessoa muito inteligente, muito culta. Eu digo... Ter ficado sem essa, mas não, mas eu digo isso, eu digo que ele é a nossa versão do Jô Soares aqui, local. E eu digo também... Tá com salário gordo também. E... é o nosso Jacan também. É nosso Jacan, né? É, o mestre, o chefe. Mariberto, quando posta, eu tô lá na Espanha e vejo as postagens de comida, digo... Eu já disse a ele, quando tu postar, Mariberto, um quadro desse, tu coloca legenda para os leigos feito eu compreenderem o assunto, você entendeu? Tá vendo o que eu tenho que aguentar? É que assim, criou-se na história que judeu é comediante, faz stand-up. Aí ele passa o dia fazendo piada, mas tudo bem. Mas eu digo, Mariberto, um prato tão bonito assim, tu devia explicar, rapaz, o que é. Outro momento a gente tem que falar da questão dos judeus na Espanha, que tem muita história legal. Eu me sinto como num museu quando eu vejo as tuas postagens, assim, olhando para aquela obra de arte, assim, e você entendeu o que é que o autor queria passar. É abstrato, né? É um gaiato. Lu, vai vir passar o São João em Campina? Não. Junho é justamente a época do ano que eu mais trabalho, porque são as provas finais da universidade, das universidades, né? Eu tenho férias, eu tenho 10 dias na Semana Santa, 10 dias no Natal, 15 dias no Natal, e tenho julho e agosto, porque na Europa, julho e agosto, a faculdade não funciona, né? Julho eu ainda faço algumas coisas, porque eu também levo toda a parte de monografia do curso de economia, então eu tenho muitos alunos que eu sou monitora, né? Então, as 15 primeiras semanas... orientadora. Os 15 primeiros dias de julho eu ainda trabalho em casa, faço online e tudo, né? E tenho julho e agosto praticamente de férias, que é quando eu posso vir. Mas eu prefiro desfrutar do verão europeu, né, amigo? Sorry. Meu lado
meu lado frívolo, né? Aham. Eu quero ir pra Ibiza, né? Pertinho de Ibiza, pertinho de Sorry, Ibiza. mas eu quero ir pra Ibiza e pra Formenteira. E é. Não é verdade. Não é verdade. Não. Silvia. Mamãe vai ver isso, viu? Não diga que eu faço topless, não. Você diz que topless é um prato bem chique espanhol. Que você aprendeu a cozinhar com Mariberta. A gente tava em Ibiza e só via, e a gente passa assim na praia e as mulheres isso é tudo de algo bem topless. natural lá. E Silvia assim, parada, olhando. Eu digo, Silvia, o que é que tu tá olhando? Não, eu não fiz topless em Ibiza. Isso é mentira. Não minta, não. Tá mentindo na É rádio. mentira, viu? É mentira. E Silvia, e eu digo, Silvia, o que é que tu tá olhando? Eu digo, qualquer momento alguém vem te dizer, o que é que você tá olhando? É porque é normal. É com Normal. 3 dias ela se acostumou, tá Aham. certo? Vocês saíram do hotel indo pra praia, quando tu olhou, tava Silvia. Oxê, mulher, já me integrei, já sou nativa. Não, e a gente se perdeu numa praia, e a gente acabou entrando numa praia nudista. Não foi? E Silvia disse, tem um homem nu ali. E eu digo, é mesmo. Não, ainda por cima, te filmando, eu disse. Aí eu disse, Silvia, se alguém ver tu filmando, a gente vai presa. E ela ainda mandou pra mãe dela, olha, mamãe, aqui na SP, como o povo tá, eu digo, não diga isso, porque não é assim. Lu, obrigado, obrigado. Infelizmente a gente não tem umas 5 horas para bater esse papo e vai ficar para a próxima falar. Prazer. Não diga isso não, porque isso vai dar corda e aí perde todo o respeito, olha. Pare. Ele vem com essa história de judeu safardista. Ele morre de ciúme porque ele já viu que dos 4 sobrenomes que ele tem, da família, 3 é judeu e ele tá com medo de olhar se o 4º é também. vai que dá 100% nesse negócio. E Mas, aí? mas o governo espanhol já abriu, já faz tempo, para as pessoas que provam, né? Que podem provar a questão sefardi, Inclusive, tem direito à nacionalidade espanhola. Eu fiz recentemente o teste de DNA, tô esperando o resultado esperando, meu e né? da minha esposa. Tô Eu fazendo nossa porque árvore genealógica. porque já tinha pedido a nacionalidade, mas quem Uma colega minha tirou, assim. foi? Uhum. Perfeito. Acho que foi 2 anos só. Hoje, para finalizar, um dia até chato, porque tem o tal do Real Madrid ganhou um jogo que é uma... Eu sou merengue. Eu gosto de Real Madrid. Eu só sabia disso. Assim. Enfim. Eu sou Madrid, a la Madrid. É engraçado que eu acho que é o único lado esquerdista que eu tenho na vida que é estranho isso, e eu sou torcedor do Barcelona. Madre né? minha. Só desde 84, 86, assim, Ai, tal. Maribeto, tu tinha Ai. que ter um defeito. Aí... E assim, de acompanhar Culê, tudo. Maribel. De acompanhar. Só culê, sim. De acompanhar tudo, de seguir as coisas, de ver os diários, eu até sou puto com marca, com AS, com tudo, porque só fala do Real Madrid. E olha que eu vejo eles todo dia. Por algo, né? Por algo. Lu, muito obrigado. Que Deus continue iluminando você. Realmente foi algo assim fantástico que você fez. Sair daqui de Campina e vencer lá fora. E aí eu vou fazer o clichê da história que é. Eu não acho que eu tenho mérito nenhum. Não, mas eu Maribel. não é porque assim, não, mas eu não vejo. Não, mas veja só, eu acho que ela tem essa posição dela, eu acho que tá correto, porque assim, põe ela no chão. Porque eu acho que extraordinário. Não, o que eu vejo legal é assim, vamos lá, eu acho real, mas fazer isso é a vida. Fazer o clichê. Extraordinário é o que está passando. O que eu vi outro dia, na Ucrânia, as pessoas indo no meio do bombardeio, indo para a universidade estudar. Isso eu achei extraordinário. Mas é isso o que eu quero dizer no final. Eu não estava em ambiente hostil. Bom, passei preconceito, mas... Exatamente. O próprio exemplo que você contou lá... Porque, por exemplo, você está fora do seu país. Como você disse, você estava sozinha, mas não estava sozinha. Mas não tinha ninguém ali próximo para você para lidar. E não se vitimizou. Opa, vou aqui porque eu quero isso. Você não tinha dinheiro para advogado para ter cidade. Você foi lá e fez. Mas para mim, esse é o bonito da vida.
E esse reconhecimento Resolveu. que Mas eu você não fez, sabia, que eu acho bonito. mas eu desconhecia essa fortaleza em mim. Não, Mas a ninguém gente só sabe. sabe na hora do desafio. Esse é o detalhe das A gente pessoas, só que sabe todo na hora mundo da acha. dificuldade, só na... A dor ensina a gemer. Você precisa, a história deu, eu não consigo, eu não faço. Pô, mas tu tentou? Mas é isso que eu reconheço. Porque você vai olhar, tem pessoas que vai dizer, eu não consegui por isso, por isso. E aí você não botou desculpa, você correu atrás. E não romantizar a imigração. Exato. Certo? Porque tem pessoas que romantizam muito. Olha, E o buraco é mais embaixo. Instagram faz muito mal. Né? Ou Porque internet. não tudo romantizar. lindo. Internet. Tudo lindo. Internet. Não romantizar A a vida não é imigração. os stories. A vida. Exatamente. Não romantizar. E como diz o sábio mestre Yoda, não tente, vá lá e faça, né? E que a força te acompanhe, né? Exatamente. Sabe, Jorge Lucas era judeu, né? Botou um Jorge elemento- Lucas era judeu. Tu sabe que ele colocou um monte de elementos judeu no filme, né? Tipo Jedi, de Yehudi, que é de judeu. Eu tava vendo A justamente. força, quando ele fala dessa força, ele tá falando sobre a questão Tem um documental positividade, fantástico da na espiritualidade. HBO acerca disso. Mas como ele tá aprendendo Ele já ainda. vai dizer que é parente próximo de Luke Skywalker. E aí, Mas meu irmão é Lucas. Eu gosto muito da lei da atração Sim, do sim. da comunidade judaica. A gente fala mais depois sobre isso. Depois sobre vamos isso. lá. Pessoal, fiquem todos com Deus. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Se você gostou, encaminhe para os seus amigos, seus familiares. E muito obrigado novamente, Todarabá. Graças a vosotros. Um besito a todos. Beijo do gordo, boa noite. Beijo do gordo.